Fala pessoal, tudo bem? Marco Aurélio aqui mais uma vez, analista de sistema aí, especialista aí em assuntos da internet. E hoje eu tô aqui para a gente conversar um pouco sobre mais esse assunto que, que é recorrente aí em provas de diversas áreas, que é o assunto, o basicão, aquele genericão que contempla todo referente à segurança da informação, os principais conceitos de segurança da informação. E a base dos principais conceitos, a gente tem aí a gente tem o que a gente chama de SIDA, que é a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade e a autenticidade. Essa é a base. Existem outras normas, mas essa é a base principal em cima do qual a gente vai entender. As bancas elas costumam modificar esses conceitos ou tentar fazer de alguma forma para que você se complique, mas a gente vai aqui fazer algumas questões, entender esses conceitos e entender um pouco mais aí sobre esse básico referente aí à segurança da informação e à segurança dos dados da instituição, tá certo? A gente vai começar aqui com uma questão que é o seguinte: o desenvolvimento de sistema deve se atentar para as questões de segurança da informação. Com base nessa informação, julgue o item a seguir. Confidencialidade, integridade e disponibilidade são os pilares da segurança da informação. Então, como eu falei, a gente tem o que a gente chama de SIDA: confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade. Aqui ele não está falando só esses três são os pilares. Ele está falando que esses três estão entre os pilares. Então você percebe que essas perguntas de verdadeiro ou falso, elas são bem capciosas. Por exemplo, se você estudou e você entendeu que são esses quatro pilares, aí você vem aqui, ó, confidencialidade, integridade e disponibilidade são os pilares. Aí você vai dizer, não, não são esses, porque tem mais esse. Ele tem mais a autenticidade. Tá faltando aqui. Então você vai ele vai te tendenciar a marcar que está errado. E na verdade aqui está certo. Na verdade ele não disse que só são esses. Ele disse que esse está entre os que são os pilares. Então você entende que essa malíciazinha da banca a gente só tem fazendo questão. Então realmente fazer questão, além de estudar por resumos, além de estudar com o material de aula, é bem importante para você entender essas malícias aí de cada banca. A próxima questão. O não repúdio em segurança da informação é a alternativa A: capacidade de garantir que uma entidade não possa negar a autoria da ação. Então, não repúdio quer dizer que quem está enviando não pode negar que enviou. O não repúdio é a habilidade de proteger os dados contra acesso não autorizado. O não repúdio é a proteção de dado contra modificações não autorizadas. Ou o não repúdio é a garantia de que o sistema está sempre disponível. Então vamos lá. Eu acho que pelo próprio nome, mesmo que você não tenha estudado, não repúdio significa que eu não posso negar, né? Eu não posso negar o quê? Que foi eu que fiz. Então se eu tenho lá a confidencialidade. Confidencialidade é o quê? É quando eu garanto que, vamos lá, eu tenho só 3 pessoas podem ter acesso a essa página. Então eu crio lá um login e senha e com esse login e senha eu garanto, dou um login e senha para você e eu garanto que só você e essas 3 pessoas vão ter acesso. Então estou garantindo aí a confidencialidade. Integridade. Integridade é quando eu garanto que o que vai chegar aí foi o que saiu daqui. Se daqui saiu um e-mail e nesse e-mail estava escrito ABC e chegou aí para você um e-mail, o mesmo e-mail enviado por mim, sendo que com o texto EFG, eu perdi a integridade, foi perdido a integridade. Então a integridade refere-se ao quão perfeito em relação ao pacote que saiu será o pacote que vai chegar, um pacote que não foi violado. Confidencialidade, integridade, disponibilidade refere-se a estar disponível, está sempre que precisa está disponível na web. Se eu crio um sistema perfeito e quando vai se usar esse sistema ele está fora do ar, eu estou perdendo o conceito de disponibilidade. Se ele não está disponível,
não tem por que usar, não tem por que ter sido feito. Então, confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade. A autenticidade, eu garanto que é autêntico. Eu garanto que veio de quem diz vir. Então, vamos aqui. O não repúdio, ele está referente a quê? Então, o não repúdio, ele garante que a pessoa ou sistema não pode negar a sua realização. Então, quando eu crio, por exemplo, um sistema onde eu crio um log de status, cada pessoa que muda o status da atividade, eu gravo lá a data e hora e quem foi. E lá no final acontece algum problema com aquele chamado, com aquela informação, e eu vou ver lá e confirmo que Maria trocou o status para resolvendo, depois João trocou um status para enviado para nota fiscal e Felipe trocou o status para concluído. Então eu garanto que aquelas pessoas ali foram as pessoas responsáveis pelo ato. Então isso aí é o não repúdio. Então a resposta é capacidade de garantir que uma entidade não possa negar a autoria do que fez. Sistemas que são auditados, ele tem essa garantia, deve ser bem modelada quando a gente estiver criando lá o banco de dados. Próxima pergunta. Quando se trabalha com tecnologia, a segurança é um dos pilares mais fortes. É necessário de todos os envolvidos no projeto. Testes de invasões são uma importante ferramenta para garantir a segurança contra ataques e disponibilidade da ferramenta no período máximo de tempo. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o pentest do tipo black box. Então, o pentest é um tipo é uma categoria e referente aos testes do tipo caixa preta. Isso aí então é mais voltado aí para o teste de sistemas, né? Então vamos olhar lá as respostas. Letra A. O atacante tem exclusivamente conhecimento dos conceitos de engenharia de software e dos testes da caixa branca e de caixa preta. O atacante tem conhecimento interno da capacidade ou rede do componente. Ele está querendo saber em relação a esse pentest aqui. O atacante não tem conhecimento interno da aplicação ou de rede de computadores. O atacante tem alguma informação relevante, mas não de forma ampla ou atual. Então vamos lá dar uma olhadinha aqui nas alternativas. O atacante tem exclusivamente conhecimento dos conceitos de engenharia de software e dos testes de caixa branca e preta. Essa alternativa não é, porque o black box, que é o teste de caixa preta, quem vai fazer o teste, ele não tem acesso ao código, ele não tem acesso a informações internas, ele vai testar na cara e na coragem. Tanto é que nesse caso é interessante que a equipe que faça o teste não tenha participado da equipe que criou. A equipe que criou, ela entende a modelagem, ela entende lá a arquitetura do banco, a arquitetura dos controles, a arquitetura dos módulos. E nesse caso aqui, caixa preta não. Caixa preta eu não sei o que tem por trás. Eu vou tentar descobrir as vulnerabilidades sem saber o que tem por trás ali daquele sistema. Letra B. O atacante tem conhecimento interno da aplicação ou da rede de computadores. Mais uma vez, isso é caixa branca, porque ele tem conhecimento do que está ali por trás. O atacante não tem conhecimento interno da aplicação ou da rede de computadores. Então, black box, caixa negra é exatamente isso. Ele não tem conhecimento do que tem ali por trás. E o atacante tem conhecimento relevante do sistema, mas não de forma ampliada. Também não. Então, a resposta referente a essa questão do pentest é a letra C. O atacante não tem conhecimento interno da aplicação ou de rede de computadores. Caixa preta é exatamente isso. Eu não tenho conhecimento do que tem ali por trás. Próxima questão. Explique por que é importante uma senha forte e única para diferentes contas. Uma senha forte e única. Explique por que é importante usar senhas fortes e únicas. Explique por que é importante usar senhas fortes e únicas para diferentes contas. Para cumprir exigências estatísticas de senha do site.
para prevenir acessos não autorizados e melhorar a segurança, para acelerar o processo de login, evitando o uso de caracteres especiais, para facilitar a integração de contas em diferentes dispositivos, para cumprir acordo de licenciamento de software. Então, ao meu ver, para que é importante usar senhas fortes e únicas para identificar contas, para prevenir acessos não autorizados e melhorar a segurança. Se eu tenho a mesma senha para diferentes aplicações, a partir do momento em que ele invade um, ele vai conseguir invadir todas. Então, se eu tenho senhas diferentes, usuários para determinados sistemas que eu vou utilizar, eu garanto isolar aquele risco. Se ele invadir um, ele não vai sair daquele escopo ali. A gente tem mais facilmente como controlar. Então, eu acredito que a resposta é a letra B. A respeito do requisito de segurança da informação, assinale a alternativa correta. Os produtos que possuem requisitos de segurança rigorosos geralmente usam uma abordagem preditiva. Os controles de segurança da informação precisam considerar todos os aspectos da organização para que todos os riscos sejam evitados. Aqui a gente já tem uma complicação, porque dentro do gerenciamento de risco é impossível a gente evitar, ele diz aqui, para que todos os riscos sejam evitados. Os controles de segurança da informação precisam considerar todos os aspectos da organização para garantir que todos os riscos... Eu não consigo garantir que todos os riscos sejam evitados. Eu consigo diminuir a probabilidade dele ocorrer. Então, muito cuidado quando fala em gerenciamento de risco. É impossível a gente acabar com o risco, com todos os riscos. Não existe isso. O que existe é o risco, ele tem... Se isso aqui acontecer, eu vou ter um alto prejuízo. Então, o que eu faço? Eu mitigo esse risco para que esse risco possa diminuir a quantidade, a porcentagem de chance daquele risco ocorrer. Mas toda vez que se falar de risco e falar que todo o risco vai ser mitigado, que todos os riscos devem ser evitados, não, isso não é verdade. Existe a análise de risco que vai dizer, esse risco que eu tenho aqui, se esse risco ocorrer, eu vou perder 1 milhão. Mas para resolver esse risco aqui, eu vou gastar 2. Então eu aceito o risco. Por quê? Porque para eu corrigir o risco, eu vou gastar mais do que para resolver. Então, toda vez que a gente vai ter um módulo, um vídeo só de gerenciamento de risco, mas o principal que você tem que entender no risco é isso. Não tem como mitigar todos os riscos. E o risco ele passa por uma análise para ver se eu vou mitigar ou se eu vou aceitar o risco. Então essa letra B aqui está errada. A disponibilidade da informação, deixa eu logo cortar ela aqui, né? O controle de segurança da informação precisa considerar aspectos de organização para que todos os riscos sejam evitados. Isso aqui está errado. A disponibilidade da informação é escopo de gerenciamento de conhecimento, mas é objetivo secundário do gerenciamento da segurança da informação. Disponibilidade é um dos quatro alicerces do SIDA. Confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade. Então, a autenticidade, ele diz aqui que é um objetivo secundário, não é? Não adianta você criar um sistema e esse sistema não está disponível. Os objetivos de segurança da informação podem os objetivos de segurança da informação sobrepujam o objetivo estratégico da organização. O objetivo de segurança da informação sobrepujam, ou seja, estão acima do objetivo estratégico. Não, o objetivo de segurança da informação, lá do PDTI, que é o Plano Diretório de Tecnologia da Informação, eles devem estar andando junto. Não adianta eu querer, a minha equipe de TI tá falando A e o meu gerenciamento da empresa, o meu corpo técnico, o meu corpo dirigente está falando B. Os dois têm que estar em harmonia. Então aqui quando ele diz que a segurança da informação está acima do objetivo estratégico, ele está errado. A preocupação com a segurança da informação é restrita ao ambiente interno da organização. Não. Ainda mais hoje em dia, que a gente tem funcionários que utilizam os sistemas
do seu celular, de fora. A gente tem também pessoas acessando de fora os sistemas internos aí para fazer algum tipo de serviço. Então, de forma nenhuma, a preocupação com segurança da informação ela não é restrita ao ambiente interno. Então, aqui o gabarito é os produtos que possuem requisitos de segurança rigorosos geralmente usam abordagem preditiva. O que significa isso? Que eu vou levantar, preditiva significa que antes que aconteça eu vou me preparar. Então, se eu estou criando um sistema onde a segurança é essencial, eu tenho que levantar ali os principais riscos de quebra dessa segurança já antes de produzir e fazer uma abordagem preditiva. Ou seja, quando acontecer, eu já tenho um antídoto, eu já tenho um plano a seguir. A segurança da informação é um conjunto de ações e medidas adotadas para proteger dados, sistemas e informações contra ameaças. Sobre os métodos para manter a segurança, assinale a alternativa incorreta. Letra A. Utilizar ferramentas de proteção contra antivírus firewall, anti-phishing, anti-spyware em todos os dispositivos da empresa. Então, ele quer a incorreta. Utilizar ferramentas de proteção como antivírus, firewall, anti-phishing, anti-spyware em todos os dispositivos da empresa. Então está correto. Isso aqui é uma boa prática de segurança. Manter sistemas operacionais e softwares e hardware desatualizados para manter as configurações originais de fábrica. Então, manter sistemas operacionais e software desatualizado, quando eu mantenho desatualizado, eu mantenho ele vulnerável, porque os vírus que vão, a partir do momento em que surge um novo sistema, em que surge uma nova aplicação, os hackers ou quem quer fazer o cracker daquele sistema, ele já começa a trabalhar para burlar as vulnerabilidades daquele sistema. Então, até que seja lançada uma próxima versão, eu vou ter ali profissionais trabalhando para quebrar aquela segurança. E quando ele quebra aquela segurança, pouco tempo depois, teoricamente, eu já venho com uma nova versão. Então, se eu deixo de atualizar, basicamente eu estou deixando o meu computador vulnerável. Então, até agora, para mim, é a letra B. Realizar backups periódicos para garantir uma cópia dos documentos para recuperá-los em caso de falhas ou percas acidentais. Essa está correta, ele quer a incorreta, né? Então, realizar backups periódicos, né? A gente tem ali uma análise do dado para saber se aquele dado, eu preciso de um backup diário, eu preciso de um backup de uma em uma hora. A criticidade do dado, ela é importante, a gente precisa medir ela. Esses dados aqui não são tão importantes, são dados que a gente pode fazer backup semanal. Esses dados aqui são criteriosos, eles mudam direto e a gente precisa fazer um backup a cada 10 minutos. Então a gente leva essa análise em consideração para poder escolher qual vai ser a nossa política de backup. Realizar avaliações periódicas para verificar se os critérios de política de segurança estão sendo seguidos e se há qualquer dúvida em relação a eles. Beleza, tranquilo, questão facilzinha. Manter sistemas operacionais e softwares e hardware desatualizados. Essa questão aqui está incorreta. Beleza, então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Eu vou voltar com outras perguntas. Essas perguntas aqui, como eu falei, é o básico, são aquelas perguntas bem básicas, só para a gente entender ali o conceito ali do SIDA, que é a confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade, certo? Fiquem com Deus aí e até a próxima, pessoal.